Olá, seja bem-vindo a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje vamos falar de um tema muito importante. É um tema que o Instituto Lado a Lado tem em sua agenda, que é a imunização, a importância da vacinação. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, e ela vai falar com a gente assim sobre vários temas, e eu tenho a alegria de ter uma representante do CRI aqui junto com a gente, que é a Letícia Lima. Letícia Lima, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite, porque nós assim somos uma instituição que defende o CRI, que defende, daqui a pouco você vai falar para as pessoas o que é o CRI, e também uma coisa muito importante, né? A importância da vacinação para com a gente, né? A nossa proteção e a proteção do outro. E aí eu queria que você falasse para a gente quem é Letícia Lima. O que faz Letícia Lima? Bom, a Letícia é enfermeira, formada pela Universidade de Brasília, né? Sou especialista em terapia intensiva pela ESCS e vim parar no mundo da imunização. Em 2023, eu assumi como enfermeira no CRI único do Distrito Federal e desde então estou lá com a equipe, né, nessa missão de possibilitar e ampliar o acesso aos imunos biológicos especiais para a população aqui no Distrito Federal. E para a gente começar o nosso bate-papo, Letícia, fala para a nossa audiência o que são os CRIs. Bom, o CRI, ele é um centro de referência para imunobiológicos especiais, ou seja, ele dispõe de algumas vacinas, alguns imunobiológicos que são destinados para populações específicas. Então, algumas populações que têm determinadas comorbidades, que são pessoas mais vulneráveis, que apenas com a vacinação de rotina, elas não estariam 100%, digamos, protegidas, visto a vulnerabilidade delas. O Hoje a gente percebe que existe um certo desconhecimento dessas unidades, né, e as pessoas muitas vezes não são orientadas. Como que você acha que a gente lógico que um bate-papo como esse ajuda muito, mas como que você, como uma profissional que atua nessa área, você acha que a gente poderia estar ajudando mais em levar informação e orientar a população sobre a importância do CRI e o que tem dentro do CRI? Aqui no Distrito Federal, o pessoal da Rede de Frio já está fazendo algumas ações nesse sentido, né, de capacitação dos prescritores. Porque a Uhum, gente precisa capacitar a ponta, aquela pessoa que está lá na sala de vacina, que muitas vezes é ela que vai identificar o paciente, uhum. que é um paciente que tem direito ao mundo especial, a equipe de saúde da família, ao médico assistente. Então, por exemplo, a gente tem pacientes oncológicos que muitas vezes eles descobrem que têm direito a fazer as vacinas especiais, imunobiológicos especiais, depois de já ter iniciado o tratamento. Então, eu acredito que você capacitando, você informando tanto os prescritores na ponta, como dando uma informação de qualidade e assertiva para o usuário, né, a gente consegue ampliar ainda mais esse acesso. E como que o CRI, ele auxilia nessa, para que você mantenha o seu cartão vacinal ali em ordem, né, que você tenha ali seu calendário vacinal em ordem. No CRI, os pacientes que têm indicação, né, eles vão até a nós, passam por uma avaliação médica do nosso médico, que nós temos médicos infectologistas, pediatras e um alergista e imunologista. E esse médico vai avaliar, dentro do relatório que o médico assistente encaminhou para esse Uhum. paciente, as vacinas especiais que ele tem direito. E aí, nesse momento, é feito também a avaliação das vacinas de rotina. Então, a gente verifica se esse paciente está com a vacina de Covid em dia, com a vacina de influenza, difteria e tétano, hepatite B. Então, a gente verifica também, não só, né, os imunobiológicos especiais, que são o nosso foco, mas a gente visa também as vacinas do PNI. Uhum. Letícia, um dos nossos desafios quando a gente olha para o cenário da imunização são as fake news, né? Como que você
tem atuado e como a sua equipe, como que vocês têm trabalhado para a gente diminuir um pouco, que eu falo assim, que existem os grupos, né, anti-vacinas, e nós que defendemos a vacina, a gente tem que cada vez mais falar mais alto que esses grupos, né? Como que você tem atuado para diminuir um pouco essas fake news, que a gente sabe que presta um grande desserviço à população, né? Às vezes você passa ali anos tentando manter ali uma cobertura vacinal, aí de repente despenca, né? Lá no CRI, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que os pacientes do CRI, eles não são os pacientes antivax. Porque os pacientes, normalmente, eles procuram a gente. Então, o paciente já vai no CRI, já querendo, buscando, né, a imunização. E alguns pacientes que chegam lá, às vezes, com resistência com a realização de algumas vacinas em específico, a gente tenta combater fake news com informação. Então, informar esse paciente, esclarecer as dúvidas. Às vezes o paciente fala, eu quero tomar tal vacina, mas a vacina da Covid tem nessa vacina? Então, a gente tenta realmente orientar. E assim, o nosso papel lá é orientar. Se o paciente disser, não, eu não quero vacinar, não tem muito que a gente consiga fazer, sabe? A gente vai fornecer para ele uma orientação correta, vai fornecer a informação, mas no final das contas a escolha é dele. E como esses pacientes, eles chegam até o CRI? Bom, eu vou contextualizar um pouquinho como surgiu o nosso CRI aqui no Distrito Federal, né? Anteriormente, nós tínhamos 6 salas de vacinas, que eram salas de vacinas especiais, porém elas não tinham a configuração que pede a portaria do Ministério da Saúde do CRI. Ou seja, eles não tinham uma equipe de enfermagem com enfermeiro, técnico de enfermagem e médico. Tá? E aí, com a instituição do CRI único do DF, que foi em dezembro de 2003, né, essas salas de vacinas especiais elas foram aos poucos se fechando. E aí veio um questionamento. Como assim? Vocês querem ampliar a vacinação, mas vocês fecham salas de vacinas especiais para deixar um único CRI? Então, no início não fazia muito sentido, né? Mas veio a proposta que a gente iniciou em 23 de agosto do ano passado, se eu não estou enganada, que foi do CRI virtual, que foi uma proposta de descentralização. Então, além de ter o CRI físico, que é o nosso CRI único do DF, a gente tem salas de vacinas nas unidades básicas de saúde que estão dentro do CRI virtual. Interessante. Ou seja, o meu usuário ele chega na sala de vacina procurando a vacina e lá ele é orientado a como se dá o processo. Então, a sala de vacina encaminha para a gente o relatório médico, o cartão de vacina desse usuário, por meio de um sistema, que é o Vigilância DF, e nesse sistema a gente faz a avaliação e liberação, uma prescrição das vacinas que esse usuário tem direito. E aí, o que a gente observou? A gente observou que muitas vezes o usuário ele chega com a indicação, por exemplo, um pedido médico para fazer só a pneumo 23, mas é um usuário que ele tem direito a outros imunos biológicos especiais, que às vezes por desconhecimento do prescritor, ou porque às vezes é um pneumologista, o foco dele está na questão pulmonar do paciente. Então, às vezes ele não lembra das outras vacinas. Então, na nossa avaliação, a gente consegue contemplar todas as vacinas que ele tem direito. Eu queria que você também falasse aqui para a nossa audiência, qual é a população que pode utilizar o CRI? Pronto. A gente imagina, às vezes, que sejam só os pacientes com algumas doenças mais complexas, né? E a gente está errado. O paciente diabético, ele tem direito a fazer uma vacina, que é a vacina da pneumo 23. Então, quem não conhece um paciente diabético? Quem não tem um familiar ou alguém próximo que tenha diabetes, né? Então, é uma população muito grande que tem direito. Pneumopatas, pacientes com DPOC, com asma grave, asma moderada, pacientes que possuem alguma doença autoimune e usam imunossupressor. Então, paciente de artrite reumatoide que usa medicação, paciente de lúpus que usa medicação, os pacientes oncológicos, pacientes transplantados. E quando a gente fala das crianças, a gente recebe muitos prematuros também. São aqueles abaixo de 33 semanas. Aí eles entram para fazer a vacinação especial. E você percebe que depois da Covid, melhorou essa visitação aos CRIs ou ela continua igual? Então, como o nosso CRI ele está com uma configuração diferente, né? Antes a gente não tinha essa configuração, o movimento para a gente aumentou bastante. A gente tem dados desse ano, né, do início desse ano até a data de ontem, de 6.728 atendimentos no CRI físico. Foram mais de 11.500 aplicações
de janeiro para cá. Fantástico. Isso. E no CRI virtual, a gente já tem mais de 9.500 formulários. Uhum. Então, a gente viu que o acesso ampliou muito e a gente tem essas pessoas procurando a gente. Então, são 9.000 pessoas que estão em UBS, estão, né, em locais que antes elas não teriam acesso e elas estão chegando até o CRI. Então, para a gente, a imunização especial, ela teve um boom muito grande. Uhum. E quais as vacinas que estão no CRI? Bom, as vacinas que estão no CRI, a gente começa com as da pneumo, né? Nós temos a pneumocócica 13 e a pneumocócica 23. Nós temos algumas vacinas que elas são da rotina, mas que em algumas situações elas se caracterizam num esquema especial, que é o caso da meningite C. Nós temos a meningite ACWY, a hemófilos influenza tipo B, hepatite A adulto, a hexavalente, que é uma vacina celular que a gente faz nos prematuros. Hepatite B, né? Apesar de ser uma vacina da rotina, a gente tem um esquema especial para ela, né? De 4 doses, com o dobro da dose para alguns pacientes, principalmente os pacientes renais. E deixa eu ver o que mais. Eu acredito que sejam essas. E como essa equipe ela é treinada, né? Porque tem que ser uma equipe que ela tem que ter um uma forma de humanização diferente, né. Como que vocês treinam essas equipes? Como que vocês capacitam? Como que vocês auxiliam essas equipes? Então, a equipe do CRI, né, do CRI físico, ela é composta por 5 enfermeiras, 4 médicos e 4 técnicos de enfermagem. Antes da abertura do serviço, a gente participou de uma capacitação, até mesmo para entender qual seria o fluxo, qual seria a forma de atendimento, né, encaminhamento dos pacientes. E as equipes de saúde, da saúde básica, né, da unidade básica de saúde, elas receberam capacitação pela gerência da rede de frio, até mesmo para eles entenderem, né, um pouco da dinâmica dos imunosspeciais. Porque a rotina acaba que é aquela receitinha de bolo. Aham. E aí, quando você sai um pouco, vai para os imunosspeciais, né, no início causou muito medo na equipe da ponta, né? Aham. E aí a gente conseguiu ver que está tendo um sucesso assim considerável que a gente não imaginava que teria. Aham. Na sua opinião, as equipes das unidades básicas de saúde, elas estão preparadas, né, para indicar ou para encaminhar ou até para dar esse suporte? Sim, eu acho que tudo a gente vai construindo, né. Então no início, lá no primeiro tijolinho, foi um pouco de medo da ponta mesmo, porque a gente tem medo do desconhecido, é Lógico, normal, lógico. né. E assim, acaba que é um paciente que é um pouco mais delicado, que às vezes você não sabe como tratar, como lidar, você tem medo que esse paciente tenha algum evento adverso, alguma reação adversa, né. E aí aos poucos as equipes foram treinando. Inicialmente iniciaram pelo CRI virtual algumas salas de vacina piloto, então não foi aberto para todas as salas de vacina, nós tivemos algumas unidades piloto para ir testando e treinando as equipes, e aí aos poucos a gente foi expandindo. Então assim, a gente observa que hoje na sala de vacina eu já tenho uma equipe que ela capta o paciente. Então às vezes é uma mãe que vai levar a criança para vacinar e a mãe por acaso comenta que ela toma remédio para artrite reumatoide, um imunossupressor. E a equipe já capta essa mãe. Uhum. Letícia, uma das coisas que a gente percebe muito na nossa instituição e até orientando e participando de eventos e discutindo a questão da imunização, a gente percebe que muitas vezes o médico, né, a pessoa que está atendendo aquele paciente, ele não orienta sobre a importância de você manter seu calendário vacinal em ordem. E aí você está falando de doenças crônicas, você está falando de doenças que são pacientes com comorbidades. Como você acha que pode ser feito um trabalho de orientação para esses profissionais, para que os seus pacientes, que nem a gente percebe na oncologia a gente assim, tem, o tempo inteiro recebe informação e recebe queixas de pacientes que não foram orientados a manter o seu calendário vacinal em ordem, né. Como que a gente melhora isso? Como que a gente pode ajudar nisso? Como que a gente pode fazer com que o médico, ele também sinta parte disso e que é importante aquela pessoa, ela ter o seu calendário vacinal ali em ordem?
Nesse caso, eu acho que a informação é o poder, sabe? Porque realmente muitos não prescrevem por falta de conhecimento mesmo. A gente acaba que a gente conhece as principais. A da pneumonia. Eu tenho meu idoso, um paciente oncológico, eu não quero que ele tenha pneumonia. Uhum. Então eu prescrevo a vacina da pneumonia. Mas às vezes eu esqueço que esse paciente ele também está suscetível a outras comorbidades, né? A outros problemas, né? A outras vulnerabilidades. Então eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui, que é divulgar o CRI, né? Mostrar quais são as indicações, quais são os imunobiológicos que a gente dispõe, eu acredito que esse já é um passo muito importante, Uhum. né? Para a Uhum. gente fazer com que esses profissionais, eles conheçam e saibam que o paciente dele tem direito. Que nem nós atuamos muito e trabalhamos na eliminação do câncer de colo de útero no Brasil. E aí a gente percebe que tem muitas regiões do país que você tem baixa cobertura. E aí a gente está olhando para o paciente, as futuras gerações, né? Quem está se protegendo agora e que lá na frente vai estar protegido. Só que hoje eu tenho 7.000 mulheres que estão com câncer de colo de útero. Né? Como que você, como uma enfermeira, né, tirando um pouco o chapéu do CRI, como que você, uma enfermeira, acha que a gente pode estar, acha não, né? Eu falo que a gente tem que acreditar, né? Que podemos mudar isso. A vacinação contra a HPV precisaria ser ampliada, né? A gente tem um público-alvo que acaba que é a população Isso. adolescente, né? Aham. Tenta justamente pegar a população que nunca foi exposta, né? Nunca teve contato com o vírus. Mas Uhum. a gente tem estudos que mostram que mesmo quem já teve contato com o vírus, a gente tem uma resposta muito boa, né? Aham. Com a vacina e até mesmo regressão do vírus, Aham. enfim. Então, eu acho que seria muitíssimo importante a gente ampliar essa vacinação. É Aham. uma luta, né? Porque no SUS, infelizmente, a gente ainda tem a vacinação para esse grupo em específico e para os pacientes especiais. Os pacientes Uhum. especiais, eles têm direito a fazer Aham. a vacina do HPV. Aham. Mas o ideal, eu acho que seria ampliar para todas as mulheres, né? Aham. É um câncer totalmente prevenível, que a gente tem uma vacina, a gente tem como prevenir, e a gente ainda vê mulheres morrendo por conta disso, por Sim, conta desse câncer. sim. E aí agora indo para a gente tem falado e tem trazido muita pauta do envelhecimento. Uhum. E aí a gente percebe que os idosos, né, que nem agora, né, teve a vacinação da influenza. E você percebe que tem uma baixa cobertura, está caindo. Uhum. Só que essas pessoas levaram seus filhos, né, levaram a vacinar, e hoje você percebe que o filho fica falando para o pai não ir se vacinar, né. Você tem visto isso? Porque você pega hoje o idoso com alguma comorbidade. Poucos são os que não têm comorbidades, né, e eles têm que estar no CRI, né, Uhum. tem que pelo menos, né, aquele que tem alguma, Sim. que está dentro desse cenário, ele tem que ir até lá. Como que você, tem atuado, tem visto e qual que é essa realidade, né, que você presencia? Tem uma frase que diz que as vacinas são vítimas do próprio sucesso, né? Essa nossa geração de agora não conheceu as doenças, né? Não conheceu o pólio, não viu a varicela do jeito que era antigamente. Então, assim, o sucesso das vacinas acaba que condena ela, né? Então, você não vai ter medo de alguma coisa que você acredita que não exista, né? E lá no CRI, eu falo especificamente do CRI, né, Aham, que acaba que aham, é onde eu atuo, né, aham, a gente tenta de todas as formas puxar esse paciente para a imunização. Então, assim como nas salas de vacinas eles fazem, às vezes a mãe vai vacinar o prematuro, vem um senhorzinho que trouxe o neto. A gente já pergunta, e o senhor? Tem algum problema de saúde? É uhum, até meio estranho, né? A gente já chega para a pessoa e pergunta, você tem algum problema de saúde, né? aham. Mas é porque lá realmente a equipe inteira é muito envolvida com a questão da imunização. E a gente quer que esse paciente consiga vacinar, né? Esse é um acolhimento, Com né. certeza. Esse é um acolhimento que isso faz com que esse processo ele seja mais imunizado, né. Olhando para o calendário aí, vacinal e olhando para todas essas vacinas que você tem, né, lá dentro do CRI, quais são as vacinas que você percebe que acaba tendo um pouquinho mais de resistência? As vacinas da vacina de rotina é a da Covid. Da vacina de rotina é Covid, até por conta de toda aquela questão que a gente teve na época Sim, da sim, pandemia, sim. questão de fake news, né. Uhum. Agora das vacinas do CRI, a gente não tem.
Não Aham, tem nenhuma vacina assim que o paciente fala, eu quero todas menos essa. A aham, gente não tem. Até porque, assim, quando o paciente chega lá, a gente busca explicar para ele. Ó, eu não falo simplesmente, você vai tomar a vacina IB. Não, aham, a gente explica. O senhor vai tomar a vacina de hemófilos influenza, que previne contra um tipo de meningite. Então, a gente tenta explicar também para o paciente, para simplesmente ele não achar, cheguei e vão aplicar uma coisa em mim. Pronto. aham. O paciente ele precisa saber o que ele está fazendo, o que ele está tomando, o que ele está prevenindo. Né? Então, a gente busca fazer isso lá no CRI. Letícia, nós, eu, você e outras gerações aí, a gente, quando os nossos pais levavam a gente para tomar vacina, você nunca perguntou, né? Essa vacina é marca qual, o que significa, o que tem, não sei o quê. E hoje, né, aí com a Covid, você percebeu que assim, era todo mundo discutindo que tipo, né, de imunobiológico ali, de vacina você estava, Uhum. né, tomando. Isso ainda, persiste ou isso acabou? No cenário do CRI não acontece. No Aham, cenário do CRI não persiste, tá? aham. Eu não posso falar do cenário da rotina, da imunização Lógico, de rotina, porque acaba lógico. que eu não tenho contato. Aham. Mas no CRI, graças a Deus, Que os nossos bom, pacientes que não bom. são sommelier de vacina. É, porque, nossos pais levavam, nossos avós, né, e nunca teve essa discussão, né, e a gente viveu isso muito na pandemia, né. E você trouxe uma coisa também que eu gosto muito de discutir, é que as gerações, várias gerações não viram, né, que nem você pega hoje, uma mãe que tem 2 filhos ou 3, ela acaba, não tendo todo o histórico, não viu algumas doenças, né, que hoje começam a retornar, porque as pessoas não estão tomando a vacina, né, elas não estão se vacinando, né. Qual a orientação que você dá, né? Como que você trabalha essa informação? Como que essa informação chega para a população? Porque você acabou de falar, por exemplo, tem uma pessoa que está lá sendo, vacinada e aí ela tem um acompanhante. Vocês vão lá de uma forma muito, generosa, acolher aquela Uhum. pessoa e falar da importância dela também se proteger. E aí, quando você pega alguns pacientes com doenças crônicas, que nem você pega um paciente com câncer, eh, não é só a pessoa que tem que ser protegida, né? A família tem que proteger. E a gente não discute isso, Uhum. a gente não fala sobre isso. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso. Lá no CRI, normalmente o nosso médico ele faz embaixo na prescrição, ele coloca as orientações para o convivente. Porque o Aham, convivente do paciente imunossuprimido, ele também está suscetível. Então, se eu tenho um convivente que ele adoece, ele pode adoecer o meu paciente imunossuprimido, né? Então, normalmente a gente coloca quais as vacinas que ele tem indicação. O uhum, convivente ele não vai ter indicação de vacinas especiais, mas ele tem que estar com o calendário de rotina lógico, certinho. Então, lógico. tríplice viral, principalmente agora, né, que a gente está observando o retorno do sarampo. Uhum, Difteria e tétano, hepatite B, influenza, Covid, né. aham, Então, lá no CRI a gente trabalha dessa forma, né. E a gente faz um trabalho de formiguinha. Então a gente teve um paciente pós-transplante cardíaco que fez um agendamento com a gente e iniciou as vacinas. E depois dele começou a surgir muito paciente pós-transplante cardíaco. E a ok. gente ficou: "Gente, mas que estranho", porque ele tinha sido o primeiro, a gente Aham, achou estranho. E aham. aí a gente descobriu, ele divulgou para o pessoal do hospital onde ele Olha. fazia o tratamento, né, para o pessoal que ele conheceu lá, ele divulgou e aí o médico começou a encaminhar esses pacientes. Não, você vê a importância da informação chegar Sim, de fato aonde ela tem que chegar, né. exatamente. Então, a importância da gente fazer, uma discussão como essa, trazer vocês, as pessoas entender que existe esse espaço, né, que existe essas salas, e o que eu acho muito importante, falar, é que essas vacinas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde gratuitamente. Né, então isso eu acho muito importante a gente reforçar. E aí eu queria que você também trouxesse, dentro desse cenário dos CRIs, e especificamente daquele que você atua, quais são as maiores dificuldades, né? Quais são os maiores entraves que você enxerga? Agora com a descentralização que foi feita, com a criação do CRI virtual, uma dificuldade que a gente identificou foi conseguir garantir o acesso desse usuário.
Porque, assim, o aumento da quantidade de imunobiológicos dispensados foi muito grande. Aham. Então, a gente não estava preparado para tudo isso. Tinha uma estimativa de que no DF nós teríamos uma média de 5.000 pacientes de CRI. E a gente observa que só pelo CRI virtual, com essa descentralização, já foram 9.000 pacientes. Fora os presenciais que a gente tem, né? Então, acaba que esse é um grande desafio. Outro desafio que a gente tem é em relação à população que não mora no DF. Então, a gente recebe muita população da região da RIT, né, do Uhum. entorno, que faz tratamento aqui no Distrito Federal e, consequentemente, faz a vacinação aqui com a gente. Aham. E aí, essa pessoa, como ela não mora aqui, às vezes ela não consegue dar seguimento nas datas Sim. corretas da vacina. Ah, não, eu venho quando eu tiver minha consulta de retorno. Aham. Então, às vezes, esse paciente acaba perdendo, né, esse segmento de fazer os reforços na data certa. Aham. Então, acho que seria muito interessante a gente ter uma parceria, né, com o governo do Goiás também, com o CRI do Goiás, para a gente tentar abraçar melhor esse paciente. Aham. E, isso é tão importante que você trouxe, porque nós estamos num país com vazios assistenciais. Você percebe que tem pessoas que vêm de outros lugares fazer tratamento aqui, né, no DF, e tem pessoas também daqui que estão indo para Goiás, para Barretos, para outras regiões, né? E ter essa comunicação, ela é muito importante. Você falou muito aqui do CRI virtual. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que vem a ser esse CRI virtual, porque as pessoas já têm dificuldade de ir no CRI físico, né? Como que ela faz para ir para esse CRI, né? Como ela acessa esse CRI virtual? Então, o acesso do CRI virtual é muito fácil. Ele precisa ir na sala de vacina da unidade básica que é referência para ele. Então, ele vai na sala de vacina do postinho próximo à casa dele, pede para a equipe do posto, né, inserir o formulário dele no CRI virtual. Uhum. Ele vai chegar nessa sala de vacina, ó, estou aqui com o meu pedido médico, aqui o meu cartãozinho de vacina. Ele me pediu essas vacinas, aí a equipe orienta ele que essas vacinas serão solicitadas de forma virtual, então eles fazem a solicitação num sistema, nós avaliamos e liberamos essa prescrição. O usuário ele vai fazer todas as vacinas na unidade básica próximo de casa. Então, isso evita que o paciente tenha gastos, né, dispendiosos com locomoção. Então, a Uhum. gente sabe que a gente tem uma população muito vulnerável, né? Aham, aham. Então, a população, às vezes, não consegue ter acesso ao imunobiológico especial por um dos motivos é esse, de não ter uma condição financeira de Aham, chegar, né? Então, aham. com essa ampliação do CRI virtual, que nada mais é do que o acesso ao imunobiológico na sala de vacina da unidade básica de saúde, né, a gente viu que facilitou demais. Então, talvez isso justifique os altos números de solicitações que a gente tem pelo CRI virtual. Aham. É muito mais fácil para o meu paciente ir no posto próximo da casa dele do que, às vezes, pegar 2, 3 ônibus e vir aqui para a Asa Sul. E Letícia, quais são os documentos, laudos, prescrições, né, que o paciente ele tem que ter para chegar até o CRI? Normalmente a gente precisa de algum relatório médico que contenha a descrição do problema de saúde dele e da medicação que usa, caso use alguma medicação, tá? E o cartão de vacinas. Aham, Então é muito simples. Então, cartão de vacina, normalmente, a maioria das pessoas tem, nem que seja aquele só com gripe, aham, Covid. aham, Então, esse cartão de vacina pra gente já ajuda. A gente tem algum sistema de informação que a gente consegue buscar algumas doses antigas, né? aham. E o relatório médico, só explicando qual é a situação. Não precisa ser nada muito elaborado, mas a gente precisa entender de fato o que esse É paciente muito tem. simples, Muito, então, muito né? simples. Agora, dentro desse cenário dos CRIs, onde você percebe que a gente pode ter algumas melhorias, né? Você já trouxe uma que é essa interface, essa comunicação de outras regiões, né? Até para Uhum. que o paciente, se ele está fazendo o tratamento aqui, ele consiga dar seguimento depois na região dele, né? O que mais você enxerga de possibilidades que poderiam estar facilitando e melhorando o acesso das pessoas a essas unidades? Eu acho que a gente utilizando uma linguagem mais fácil também com esse paciente, para ele entender, né, de fato, o que que ele está realizando, qual a importância dele estar realizando aquela vacina. Porque muitos fazem porque, meu médico pediu para eu fazer tal vacina, Lógico. eu não quero fazer mais nenhuma, eu só quero fazer a que ele pediu. Então, às Aham, vezes a gente fala, não, mas você tem direito a fazer outras e tudo mais. Então, acho que é importante a gente conscientizar a população também aham, de explicar, né, os motivos daquela vacina, o que que ele vai estar prevenindo, por que que ele está suscetível, por que que eu tenho direito a tomar a vacina especial e meu colega não, aham. entendeu? Então, acho que isso é um outro ponto que a gente precisa trabalhar ainda. Letícia, eu fui pesquisar um pouquinho, né, para entender
do seu trabalho e em todo o seu histórico, da sua carreira, de toda a sua formação, você sempre se dedicou e teve um olhar muito forte pra imunização. Por que isso? Eu brinco que a imunização ela é ame-a ou odeie, né. E eu confesso que durante a minha formação eu era do time odeio. Odeio, é muito difícil, não, não quero, e vim parar de paraquedas no CRI, né. Mas é um mundo muito apaixonante, é um lugar que a gente tem muitas mudanças, então o tempo inteiro tem nota técnica nova, o tempo inteiro tem atualização, e eu acho isso muito instigante. É muito legal você tá sempre atualizado, tá sempre atrás de informação, né. E com a imunização a gente vê que a gente consegue fazer a diferença na vida do Uhum, paciente. Então a uhum, gente vê paciente que faz vacina com a gente pré-transplante e depois volta transplantado, sabe. Então uhum. isso realmente é gratificante. Eu queria a gente está quase indo aqui para o final, eu queria que você falasse um pouquinho, que você, sei lá, se você lembrasse de alguma história que te tocou muito nesse processo, que fez você falar: "Não, eu estou no lugar certo, é aqui que eu quero continuar, é essa a minha estrada". Se tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente. A gente tem algumas, né, a gente já fez imunização de pai que ia doar órgão para o filho, então pra gente mexeu muito, assim, porque a gente via que aquele pai realmente estava empenhado, né, e o Fantástico. filho era um paciente renal, então um paciente que sofria fazendo hemodiálise, e assim, eles fizeram todos os exames, ele ainda não retornou inclusive, né, a gente precisa saber se ele Aham, conseguiu fazer, mas ele estava, fazendo o preparo, tudo certinho. A gente tem algumas crianças também, a gente recebe muita criança do HCB, do Hospital da aham, Criança, né. aham. Então tem algumas crianças que acabam que mexe com a gente, né, porque eu acho que criança e idoso é meio que um calcanhar de Sim, Aquiles de todos sim, nós, né. lógico. São um pouco mais vulneráveis e enfim. Então a gente tem muitas crianças que marcam um pouco por conta disso. Aham. Mas a nossa cadeira, né, na nossa sala de aplicação tem uma cadeira que a gente pede para o paciente sentar, a gente comenta com eles que ali é o divã. É um lugar onde o paciente, na maioria das vezes, desabafa com a gente, Aham. sabe. Então ele às vezes ele chega angustiado, com um diagnóstico recente, ou até mesmo com medo da vacina, com algum problema, enfim, ou se justificando, né, a gente acha engraçado que às vezes o paciente fala: "Olha, desculpa, eu não consegui ir no dia marcado". A gente: "Tá bom, tudo bem", né. Aí o paciente ele fica meio que com uma culpa, né, Aham, "Eu não consegui aham. ir", mas pra gente o importante é que ele veio, né. Lógico. Mas enfim, isso é muito legal, a gente vê que o paciente tem um comprometimento, né, de fazer a vacinação lá com a gente, e que ele se sente confortável com a equipe, ele sente Aham. segurança na equipe, né, e Uhum. confiança. Letícia, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera ali e que você mandasse um recado para aquela pessoa que está ali, né, vou, não vou, né, é importante, não é importante? Como que você tocaria o coração dessa pessoa? Eu acho que com a vacina a gente não tem nada a perder, né, inclusive é um ato de amor com a gente, com a nossa família, com todos que estão próximos, né, e é uma forma da gente estar prevenindo, né, da gente estar aumentando a nossa longevidade, melhorando a nossa saúde e mostrando que a gente ama a nós mesmos e também a todos que estão em nossa volta, né, é um ato de Aham. amor com todos. Tem alguma coisa que você acha que faltou aqui a gente falar e que no dia a dia de vocês lá é importante? Eu queria que você aproveitasse aqui e falasse. Lá a gente tem às vezes algumas dificuldades com relação às indicações dos imunobiológicos. A gente precisa entender que a gente tem as indicações das sociedades médicas, né? Uhum, Então a gente tem indicações da SBIM, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Infectologia. Porém, o SUS, quando a gente pensa em imunização, a gente está pensando no coletivo. Então eu entendo que às vezes aquele paciente ele se beneficiaria sim com uma vacina. Porém, pelo SUS a gente pensa na coletividade, aham, né? Então aham. aquele paciente às vezes não entra, que a gente fala no critério do CRI, que é o Sim, manual do Ministério da sim. Saúde. E às vezes explicar isso para o paciente é complicado, sabe? Então, seria importante a gente entender que o SUS, a gente visa mais a visão do coletivo. Aham, Não que não seja importante esse aham. paciente realizar, não que a indicação esteja errada, não, a indicação está correta, é muito Sim, importante o sim. paciente realizar, mas infelizmente não é possível pelo SUS, né. Aham. Porque pensa, se a gente fosse abrir a imunização para todo mundo, nós eu acho que nós não teríamos perna, nós CRI, para atender Lógico, toda a demanda. lógico. Letícia, foi um bate-papo, assim, muito bacana. Eu estou, assim, super feliz, assim, eu sou uma fã
das unidades dos CRIs. Sempre a gente, no nosso portal, nós temos lá todas as unidades, a gente tem manuais, a gente tem uma parceria muito boa com a Sociedade de Pediatria, de Infecto, a SBIM, são grandes parceiros nossos, e também tem as sociedades de especialidades, tanto da cardiologia como do câncer, que são as nossas grandes causas. E aí eu queria finalizar te agradecendo, né, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ficaram com a gente até aqui aprenderam um pouquinho, tiraram suas dúvidas e chegamos aqui ao final. E aí eu queria muito que você, se você gostou desse conteúdo, você achou esse conteúdo interessante, por favor, encaminhe para alguém da sua família, encaminhe para um amigo, porque é dessa forma que nós vamos levando informação de qualidade, e a imunização é como a Letícia falou, né? É um ato de amor com a gente e de responsabilidade com o outro. É assim que a gente vai reforçando a importância da gente manter o nosso calendário vacinal atualizado, né? E aí eu queria agradecer a audiência, agradecer vocês, e se você gostou, dá um like aqui, faça seus comentários, se tiver alguma dúvida, coloque, porque a gente encaminhe para Letícia e para outras pessoas para nos ajudar a te responder, a tirar suas dúvidas. É esse o nosso papel. E aí eu queria fechar com uma pequena reflexão. Recomeçar não é sobre apagar o que foi, mas é sobre escrever uma nova versão de si mesmo. É a coragem de olhar para dentro, reconhecer as quedas e escolher não se prender nelas. Cada recomeço é um ato de amor com a gente e com o outro. Uma chance de libertar-se da autossabotagem, que tantas vezes nos paralisa. Não esqueça, vacinar é um ato de amor. Tome essa atitude agora, ainda dá tempo. E eu espero você até o próximo episódio. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Para a gente é sempre um prazer falar sobre o CRI, sobre a imunização.